essa ideia do líder nato, como a gente acabou de mencionar, muitas vezes estaria associada a alguém que teria um DNA, alguma coisa própria para isso. E não é tão absurdo, uma vez que no reino animal as pessoas identificam muitos membros de grupos ou até mesmo alguns indivíduos de umas ninhadas que são considerados como o líder da ninhada ou o líder do grupo. Não haveria uma escola de liderança no reino animal que fizesse com que alguém se qualificasse como líder para que tivesse uma compreensão do grupo como alguém que tem essa competência, que tem um conhecimento ou o que for. Às vezes é na base da violência, às vezes é na base da força, outras vezes não se identifica exatamente como que isso funciona. Há termos diversos para isso, inclusive há algum tempo que há um sucesso muito grande da expressão macho-alfa, e a gente vai também questionar isso em breve. Mas a ideia de que o exercício da liderança em animais que são animais gregários, animais que vivem em grupos, é um exercício que vai ser inato, porque obviamente não há uma escola própria para isso, é uma ideia que acaba sendo transposta para o caso nosso dos seres humanos. E isso é algo que não é simples, porque imagine se nós somos animais, especificamente. Não é o caso. Nós, humanos, somos seres pautados, organizados por uma cultura, por uma ordem não natural, por algo que vai além do nosso código genético. Não há como a gente fugir da característica genética de cada um de nós. E é possível que algumas alterações neurológicas, alguns padrões de fato de enzimas e de organizações do nosso código genético, de como ele conjuga todas aquelas informações e desempenha isso na existência, no funcionamento do nosso corpo biológico, é possível que isso faça com que alguns tenham um temperamento um pouco mais irritadiço, um temperamento um pouco mais contemplativo ou assim por diante. Mas isso tudo muda muito ao longo da vida. Muitas pessoas que são mais contemplativas, em alguns momentos elas ficam muito nervosas. Não é porque, de alguma maneira, havia um padrão inato que outras competências não existam ali e que elas não sejam desempenhadas. Então essas competências vão ser desempenhadas e podem ser treinadas, podem ser potencializadas. Mais do que isso, a gente tem normas sociais. As normas sociais são normas arbitrárias. Não são algo que já está pressuposto. Em cada momento, em cada tipo de grupo, em cada sociedade, em cada estado do desenvolvimento da humanidade, ou até mesmo a fase da vida de uma pessoa, aceitam-se ou cobram-se determinados comportamentos. Para uma criança, para uma mulher, para um homem, para um idoso, para um chefe de Estado, para um atleta, para um artista. Competências diferentes e até mesmo comportamentos diferentes são toleráveis. Para uns sim, para outros não. Outros comportamentos são exigidos. Para uns sim, para outros não. E isso tudo existe de acordo com os papéis. Os papéis a serem desempenhados, eles vão formatar que tipo de comportamento é exigido, que tipo de competência a pessoa tem que apresentar e desempenhar para poder exercer, para poder se enquadrar nesse papel. Isso é cultural, isso não é biológico, isso não é inato, e isso é treinável. A questão é, a pessoa quer ser treinada nisso? Isso para ela é interessante? Isso faz sentido na vida dela? Ela quer chegar a esse lugar? Ela quer lidar com algo que vai fazer com que ela abra mão de questões pessoais para poder oferecer as suas competências, o seu tempo, o seu empreendimento na vida para terceiros, para outros grupos? E para que tipo de grupos? Comunidades, empresas, grupos religiosos, grupos esportivos, grupos de arte. Para quê? Uma classe profissional? Tudo isso vai variar de acordo com o papel, a competência, o momento da vida, que tipo de interação e de identificação existe entre quem viria a desempenhar essa liderança e quem está envolvido na categoria que vai ser liderada, se é que de fato há uma liderança e uma parte liderada tão espontaneamente assim. Então, a nossa questão humana,
é uma questão cultural. E o exercício da liderança entre os seres humanos é um exercício muito mais organizado pelas culturas, países diferentes, regiões do Brasil que são diferentes. Por exemplo, a gente tem um país muito grande e nesse país as pessoas têm regiões que têm hábitos, culturas, tradições, morais que são próprias. Mesmo dentro de uma mesma cidade, digamos assim, ou de um mesmo estado, ou seja, de uma região configurada com uma certa homogeneidade em termos de ideias, comportamentos, funcionamento, há grupos distintos, por exemplo, no padrão da religiosidade. E essa religiosidade vai demandar também referências morais e comportamentos bastante distintos, ainda que essas pessoas convivam na mesma rua, no mesmo prédio, porta a porta, mas elas têm desempenhos diferentes. E há desempenhos que estão ligados à vida cotidiana, na rua, no bairro, no prédio, onde for, e que estão também ligados de um modo bastante diferente, digamos, dentro do ambiente religioso, onde o culto religioso está sendo experimentado, está sendo compartilhado, e algumas vezes, na maioria das vezes também, está sendo coordenado por alguém que é considerado como alguém que seja de fato líder. Muitas vezes não é. Todas essas referências servem para a gente mostrar que é a cultura, é esse conjunto de valores e normas arbitrários que não são escolhidos, mas que são construídos pouco a pouco pelos grupos sociais, que vão determinar como a liderança vai funcionar. E isso não é biológico. Pode haver características inatas que para um determinado grupo e um determinado momento sejam úteis? Pode. E aí, então, essa pessoa vai exercer a liderança naquele grupo, naquele momento. Mas o fato de ela ter competências inatas não dá a ela a qualidade de ser líder nata para aquele grupo, necessariamente, ou para outros. A ideia da biologia, ela tem sido muito forte hoje porque a psicologia é uma ciência muito abstrata, a sociologia é uma ciência muito abstrata. E alguns dizem que não são ciências, mas estudam mais o afeto, as expressões, as interações sociais, as interações afetivas, o funcionamento dos grupos, das instituições, grupos espontâneos, grupos instituídos. Todos esses fenômenos mais abstratos, eles são ligados às ciências que trazem muitas teorias. E a diversidade de teorias dá uma impressão de que não são ciências, porque não há comprovações objetivas dentro do modelo ocidental tradicional do que a gente valorizou como ciência e que hoje em dia, em função de outros movimentos sociais, acaba sendo também contestado, não porque haja uma proposta de um outro modelo de ciência, mas porque a ciência acaba trazendo fundamentos verificáveis e fortes que são ameaçadores para quem quer trazer um outro tipo de crença e, portanto, é preciso viver por parte de um negacionismo para buscar um outro tipo de poder. Mas, saindo da ideia do negacionismo, essa diferença entre, por exemplo, as ciências exatas e as ciências biológicas e as ciências humanas são questões metodológicas e questões de compreensão de que o objeto de estudo é um objeto diferenciado. Alguns objetos são mais mensuráveis, outros objetos são menos mensuráveis. E as teorias psicológicas e sociológicas, ainda que elas usem também, muitas vezes, de estatísticas para poder trazer um mensuramento, elas não são universalmente aplicáveis, como, por exemplo, quando você estuda um DNA e vê a correspondência das proteínas que estão envolvidas ali na composição desse DNA. São campos diferentes, são estudos diferentes. Então, uma vez que a biologia traz mais segurança quanto à expectativa de que algo de fato vai funcionar, de que algo está bem compreendido, e tem muito menos teorias competindo entre si, não só nas explicações, mas até mesmo nas intervenções para que as coisas funcionem bem, existe uma tendência a um reducionismo. Por exemplo, uma sociobiologia ou uma psicologia baseada também nos comportamentos biológicos, nos comportamentos animais. E esses animais
ou esses grupos de animais, esses funcionamentos dos grupos de animais, suponhamos as abelhas, os macacos bonobos, os chimpanzés, os cães, a matilha de lobos, todas essas coisas acabam sendo usadas como referências que vão determinar a compreensão do que é humano. Ou seja, a gente está se reduzindo novamente a animais. Não é uma tendência contemporânea exatamente. Por exemplo, a gente vê nas fábulas de Esopo, que são coisas muito antigas, a utilização de animais com características específicas correspondentes a características humanas, mas que são muito mais complexas. Ocorre que os animais são referências reduzidas, ilustrativas, para se falar de características específicas do ser humano e, por meio disso, questionar a fraqueza humana, questionar o tanto que o ser humano é incapaz de lidar com algumas coisas, ou seja, reduzir os humanos ao comportamento animal ou a figuras animais, no caso de Esopo, no caso das fábulas, é principalmente mostrar como que a animalidade, como que a correspondência animal no ser humano é algo fraco. Como a correspondência de algo animal no ser humano é algo indesejável, algo pernicioso, algo que atrapalha nas relações. Algo muito diferente, então, do que a gente vê hoje, quando as pessoas tendem a reduzir os comportamentos psicológicos, os comportamentos sociais, as organizações sociais, a organizações animais, por exemplo, ou a comportamentos animais. Como é essa ideia que tem feito muito sucesso de que existe um macho alfa e que isso está ligado à liderança, à gestão ou algo assim. Quer dizer, esse macho alfa, ele passa, se é que ele de fato existe no caso do ser humano, eu tenho certeza que não, ele passa a ser uma referência positiva e maior. Quer dizer que a gente, como humano, é reduzido a um modelo ou transportado a um modelo que seria um modelo confiável. E nós não podemos ser confiáveis como animais. Porque animais não têm uma organização ética, animais não têm uma organização social complexa, animais não desenvolvem ciência, animais não têm afetos complexos e mistos que estão envolvidos em relações que são relações também complexas, relações de dor, relações de angústia, relações de ceder, de construir, de compartilhar, de destruir. Organizações políticas. Não dá para reduzir e para justificar comportamentos animalescos por meio de exemplos animais. Isso aí é uma perversão, isso aí é uma forma de se beneficiar da sua incapacidade de controlar os instintos, de controlar as suas competências, digamos, inatas, para que, por meio de competências sociais, de competências desenvolvidas, adquiridas, aprendidas, por meio das educações que a gente sofre na vida, a gente possa ter um desempenho adequado. Então, se eu não sou capaz de me adequar à sociedade, se eu não sou uma pessoa capaz de me orientar pelas normas sociais e de aprender com as limitações que a sociedade me impõe a me comportar bem, eu vou justificar que é o meu lado animal, e o lado animal é algo virtuoso, é algo inevitável, é algo invencível, uma vez que a gente não muda o nosso DNA. Então eu sou assim, essa é a minha forma de ser, eu não preciso me preocupar em me comportar como uma pessoa civilizada, como uma pessoa educada. E aí eu posso ser animalesco, então eu vou justificar que eu sou o macho alfa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Sempre se justifica por uma grandeza, obviamente, não por uma pequenez. Mas utiliza-se essa perversão da ciência para se justificar e se fundamentar que um determinado comportamento agressivo, deletério, sórdido, desumano, é desempenhado e deve ser aceitável porque eu sou um ser que veio dos animais, eu tenho uma constituição genética que é animal. Isso não é aceitável, então essa ideia de se falar de macho alfa, disso e daquilo, é uma justificativa baseada em uma falácia sustentada na biologia, mas que não tem consistência em relação à grandeza humana, à grandeza da sociedade, ao tudo que a humanidade já produziu, ao que a humanidade necessita que seja organizado, e mais do que isso, o respeito. Por isso, quando a gente nomeia este curso de liderança ética,
a gente está falando que a liderança é um fenômeno ético. É quase uma redundância, digamos assim, mas uma redundância necessária por enquanto, porque a gente tem discursos diversos que, por meio de subterfúgios bastante perversos, desvirtuam a ética, desvirtuam os valores morais, desvirtuam as importâncias do conhecimento, da sociedade, da ciência, dos desdobramentos que a ciência nos oferece, dos diversos tipos de ciência que a humanidade desenvolveu, aprofundou, estudou e oferece para que sejam aplicados para o bem comum, para toda a sociedade, para a humanidade de um modo geral. Tudo isso acaba sendo desvirtuado, acaba sendo usado de um modo pervertido para que as incompetências sociais, a agressividade, o comportamento animalesco possam ser valorizados e, por serem ligados a ciências que são mais objetivas, mais exatas, mais compreendidas e delimitadas, acabam sendo também apresentados como inquestionáveis. E se são inquestionáveis, então, estão certos e têm que ser tolerados pelos outros, mesmo que os outros sejam submetidos a sofrimentos, a atos perversos, a dores, a negligências, a opressões. Por quê? Porque o certo é acreditar na biologia, não se pode acreditar na cultura, na ciência, na humanidade, na sociedade, na psicologia, na sociologia, na filosofia e assim por diante. Como nós já conversamos, é claro que há qualidades da complexão física, ou seja, qualidades genéticas, que são importantes para alguns tipos de processos de liderança e também até mesmo para um reconhecimento dos pares ou dos membros do grupo em relação a uma competência a ser alcançada. Antigamente, por exemplo, para a guerra, que era algo muito importante e muito mais comum do que é hoje em dia na humanidade, havia um determinado padrão que era necessário. Mas, por exemplo, para ser um general, era muito mais importante ter inteligência estratégica do que ser alguém que era um brutamontes que ia lá para entrar em contato no corpo a corpo com os outros guerreiros ou com os outros adversários. Então, essas qualidades biológicas são importantes? São. Há várias competências ou valores que são pré-determinados, digamos assim, em relação ao nosso código genético e que vão exercer a influência na hora de que uma pessoa seja eleita ou até mesmo confiável para liderar? Sim, mas não é a biologia que faz com que a pessoa seja necessariamente capaz de ser líder. Uma compreensão física vai ajudar. A inteligência, que não é um fenômeno especificamente biológico, também é importante. Mas nós vamos dizer conhecimento, às vezes riqueza material, ter uma infraestrutura boa. A gente no Brasil usa o termo o dono da bola, né? A pessoa tem a bola, ela faz com que todo mundo possa jogar futebol. Mas acontece o seguinte, eu só vou emprestar a bola para todo mundo jogar se eu estiver sempre jogando. Eu não vou dar a bola para os outros, vou ficar de fora. E quando eu achar ruim, vamos supor, meu time está perdendo, eu vou achar ruim, vou pegar a bola, coloco debaixo do braço e vou embora. Porque eu não sou capaz de aceitar uma derrota, digamos assim. Mas, de alguma maneira, sem a bola não tem futebol. Então, essa pessoa, por ter um recurso material, ela quem vai liderar no sentido de, olha, vamos jogar, eu vou jogar em tal time, meu time vai jogar em tal lado do campo, ou alguma coisa assim. Os outros acabam aceitando. É um tipo de liderança, porque isso faz com que a pessoa consiga levar os outros e induzir os outros a um tipo de comportamento, ou a um resultado, ou a uma aceitação também de algo que é inerente. Ou seja, eu tenho a bola e eu escolho quem vai jogar comigo, qual que é o meu time, ou algo nesse sentido. Mas, até mesmo, dependendo do objetivo que o grupo tem para que haja essa organização, haja esse agrupamento e haja alguém que coordene, uma pessoa com mais escrúpulos, uma pessoa que seja ética, ou uma pessoa com menos escrúpulos, uma pessoa que seja, digamos, imoral, são mais necessários nesses momentos, porque quando há essas negociatas, em qualquer que seja o nível social, desde o nível considerado mais elevado e complexo, que seja uma grande empresa, ou que seja algo que é socialmente discriminado, como, por exemplo, um crime organizado, no sentido, não que algumas pessoas de um nível social alto não estejam envolvidas num crime organizado, mas são outros.
né? Quando a gente vê formação de quadrilha de políticos, por exemplo, é um crime organizado. Mas quando a gente fala termo crime organizado, o pessoal acha que é alguém que está numa comunidade, numa favela, porque há um preconceito em relação a isso. Tudo é crime organizado. Tudo são pessoas sem escrúpulos. E essas pessoas sem escrúpulos, muitas vezes, elas são aquelas pessoas desejadas para organizar as pessoas demais, os outros membros do grupo, que estão envolvidos em uma atividade socialmente reprovável de acordo com a moral dessa sociedade. Outras qualidades seriam, por exemplo, uma habilidade psicomotora ou uma empatia. Pessoas mais empáticas, às vezes, são requeridas para um determinado tipo de atividade, e a empatia não é também um fenômeno inato, é algo que se desenvolve também nos seres humanos. É claro que há, em alguns casos, anomalias genéticas, ou em outros casos também de uma malformação congênita, que não é necessariamente por um padrão genético, mas às vezes por outros fatores ambientais, ou até mesmo de ingestão de substâncias tóxicas por parte da mãe. Isso vai fazer com que haja uma limitação maior e com que a competência empática possa ser um dos fenômenos prejudicados no desenvolvimento desse ser humano, ou seja, não só na infância, mas também ao longo de toda a vida. Mas isso não quer dizer que, necessariamente, para todas as pessoas, a empatia seja um fenômeno inato. Não é, é algo que é desenvolvido ao longo da vida, embora o seu prejuízo, muitas vezes, possa ser um comprometimento genético ou da formação do feto e até mesmo dos primeiros meses de vida desse ser humano. E a gente vai ver que às vezes até mesmo a idade é algo que conta. As competências éticas, as competências morais, elas são desenvolvidas, amadurecidas de acordo com a idade também. E para muitas atividades, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, tem uma função e uma predeterminação do pensamento, da necessidade de desempenho que o grupo traz para que venha a ser confiável. Então, há fenômenos biológicos que podem interferir no exercício da liderança, na qualificação de alguém que seria líder. Eles são determinantes e exclusivos, ou seja, são somente esses elementos biológicos que fazem com que alguém venha a ser líder? Não. O que é fundamental é que, dentro dos padrões sociais, a pessoa tenha se desenvolvido com competências socioafetivas e, mais do que isso, muitas vezes também intelectuais, para que ela venha a desempenhar. Mas, voltando então à questão biológica, ainda um pouco sobre esse problema do macho alfa. Existe uma inadequação, como a gente já viu, sobre a preponderância do viés biológico, justificável hipoteticamente, na valorização desse modelo de macho alfa. Mas, além do fato, digamos, biológico ser uma ideia desvirtuada, uma vez que o nosso comportamento ele é moldado pela sociedade, ele é não só o comportamento, mas muitas vezes também a maneira de pensar, de ver o mundo. Isso é moldado pela sociedade, não só em diferentes grupos sociais simultâneos no nosso planeta, mas também ao longo da evolução da humanidade. Isso faz com que a gente veja as coisas diferentemente. Hoje a gente está vivendo um retrocesso muito grande em relação ao negacionismo científico, por exemplo. E isso tem trazido problemas muito graves, levando a mortes, muitas mortes, e até mesmo, se não mortes, a situações de sequelas muito desagradáveis e provavelmente evitáveis também. Mas vamos pensar que, além dessa ideia, por que é que se utiliza um termo macho alfa, por exemplo? De onde vem isso? Para que isso serve? Uma vez que isso não é objetivamente aplicável, considerando pelo menos a nossa questão da vida social, da cultura, de como a gente vai se organizando ao longo do crescimento e da educação que a gente recebe para poder interagir com o outro, com a sociedade, com as comunidades, até mesmo com as perspectivas de outras gerações que vão sofrer por bem ou por mal o que a gente deixar para elas. Existe um problema muito significativo, que é outro problema que tem sido levado com mais ênfase ultimamente para conflitos sociais, que é o sexismo. É como se, para se exercer tarefas importantes,
tarefas que exijam muito envolvimento, muita dedicação, muita competência, tivesse que ser macho. A gente tem visto ainda no momento de finalização de valores sociais ligados ao machismo, um recrudescimento, uma tentativa de se refortalecer esse machismo e de fazer com que o papel do homem violento, autoritário, onipotente, impositivo e, de alguma maneira também, que merece a prioridade das oportunidades de satisfação pessoal, ou até mesmo em relação ao que ele quer que o grupo tenha como modelos ou tenha como referências, esse padrão, entre aspas, do macho, ele tem ido por tudo ou nada agora, porque nós estamos de fato entrando em um novo momento. A gente vê grandes empresas com pensamentos estratégicos a médio e longo prazo se reorganizando e fortalecendo as competências para lidar com a diversidade. Diversidade de gênero, inclusive, não só diversidades étnicas, de outros tipos de valores e de referências sociais, como até mesmo religiosas, mas diversidade de gênero. E esse macho, que é quem tinha o poder ao longo dos últimos incontáveis séculos, ele está perdendo esse poder. Mas está perdendo o poder em relação a como as coisas vão se organizar. Mas ainda detém o poder financeiro, ainda detém o poder de coerção, ainda tem o poder dos mecanismos de funcionamento da sociedade. E é por meio disso que essa ideia do macho alfa também tem sido reforçada. Por quê? Porque é esse modelo que vinha detendo tudo e tinha todas as regalias, ou as principais regalias sociais, e era quem fazia as concessões para sim ou por não. Mas hoje já está diferente. Hoje não só a gente vê mulheres exercendo muito bem competências de gestão, competências de liderança, nos diversos equipamentos, nos diversos tipos de instituições que a sociedade tem e oferece, sem ter que desempenhar, como era antigamente, um papel masculinizado. As mulheres hoje não precisam ser réplicas do macho alfa para serem aceitas e para demonstrar as competências delas. Outros tipos de elementos estereotipadamente considerados femininos têm sido valorizados em gestão, em organização, em liderança, em interações socioafetivas e inclusive nos homens. O que também é um estereótipo curioso, né? Ou seja, achar que os homens não têm competências afetivas, não são pessoas sensíveis, não são pessoas capazes de lidar com o cuidado global, não são pessoas capazes de lidar com uma percepção de como o outro está vivendo, pessoas mais empáticas, pessoas que relacionam com mais horizontalidade, pessoas que são mais preocupadas com o ambiente, com o clima afetivo. Achar que os homens não têm essa competência é também um estereótipo daquele tipo de macho alfa. Por quê? Porque esse estereótipo do macho alfa, ele se justifica pela estupidez, se justifica pela opressão, se justifica pela violência, se justifica pela perversidade. E os outros homens que têm, inevitavelmente, essas outras competências que são chamadas estereotipadamente de femininas, eles acabam sendo discriminados e acabam sendo contidos fora dessa esfera de poder, que é uma esfera de poder tirânica, que é a esfera de poder tradicional. Então, não só se desmerecia o papel feminino e a mulher, como também se desmerecia o homem que tivesse liberdade e força e maturidade para desempenhar essas outras competências, que são competências mais sensíveis, menos estúpidas, menos grotescas, menos opressivas, menos violentas, menos perversas. Porque, em algum nível, todo mundo tem todos os defeitos. A questão é como nós vamos conseguir lidar com os defeitos que nós temos para poder, em uma sociedade, minimizá-los e maximizar as nossas virtudes, não só animalescas, digamos assim, ou animais, mas principalmente humanas. E como as mulheres têm sido menos incluídas ao longo desses séculos nesse processo do exercício da liderança, da organização, de chefiar e de estar
com um controle sobre o poder, elas têm menos compromisso com essa tradição. E essas competências que as mulheres trazem com menos compromisso são chamadas de femininas. Pode até ser, uma vez que o papel feminino mais tradicional na história, não só biológica, mas também na história social, inevitavelmente é a maternidade. E essa maternidade é um fenômeno que faz com que a mulher tenha que abrir mão da prioridade sobre si mesma para cuidar do outro. E nessa competência, nesse exercício, isso acaba sendo um estereótipo feminino, um estereótipo maternal. Mas hoje isso já está sendo revertido. Não só as mulheres conseguem se impor sem ter que desenvolver um padrão abrutalhado de relações ou de opressões, mas também elas conseguem se impor com equilíbrio, com serenidade, com competência, com pensamento estratégico, com inteligência, que era uma coisa que não era muito associada ao padrão feminino, ou seja, os homens eram inteligentes, as mulheres eram emotivas, e os homens que eram emotivos, mesmo sendo inteligentes, eles eram estereotipados como homens mais femininos. Mantinha essa ideia de que a gente acabava mantendo e ainda com algum tipo de valor, que é do macho alfa. Então, para fechar essa história, que já deu o que tinha que dar, eu acho que os exemplos já são suficientes, houve uma busca recente de valorização desse papel de macho alfa, que é o lobo que guia a matilha, que é o chimpanzé lá, ou o gorila, ou o orangotango, que domina as fêmeas e que submete os machos, e isso seria algo que inevitavelmente está presente no homem, é testosterona, é masculinidade. Nada disso. Isso aí é perversidade. Isso daí é o mau uso da biologia para poder justificar a estupidez, o lado mais bruto, mais estúpido, mais ignorante, até mesmo menos inteligente, porque os instintos não têm a ver com a inteligência. E, ao mesmo tempo, isso justifica também o machismo. Isso justifica retirar das outras expressões de gênero competências igualmente importantes e eficazes para a gestão, para a liderança, para as relações sociais, para a confiabilidade. É como se, para ser confiável, você tivesse que ser uma pessoa animalesca, porque na hora de tomar decisões você vai mandar as favas à ética, mandar as favas à moral, e você vai ser a pessoa bruta que vai para a luta e que vai resolver aquilo no corpo a corpo, e para isso você tem que ser forte, você tem que ser uma pessoa inescrupulosa, porque se você tiver empatia, se você tiver pena do outro, você não vai matar o outro. E nós precisamos de líderes que estejam dispostos a matar ou morrer. Não. Nós precisamos de líderes que estejam dispostos a não chegar ao ponto que a situação tenha que ser matar ou morrer. É essa a nova configuração. E é isso que nós precisamos agora, independentemente do gênero. Mas, para isso, a gente precisa abolir essa ideia da biologização do comportamento humano, da liderança inata, do macho alfa, ou de todas essas condições que vieram por meio de perversão para evitar que o que é humano, o que é justo, o que é compassivo, o que é ético, de fato possa sustentar a nossa nova organização social. Mas não há mais caminho de volta. As grandes organizações já estão se posicionando contra relacionamentos abusivos, sexismo, discriminações de um modo geral, ou seja, em favor da diversidade, estão se posicionando contrariamente às causas que justificam o desmatamento, o impacto social. A nova tendência social já está no tabuleiro, já está funcionando, já está nas novas gerações e, inevitavelmente, é o que vai pautar o nosso século XXI. Nós estamos vendo hoje o último esforço da estupidez, da violência, da falta de consideração, da opressão, da rejeição à diversidade. Mas isso é uma tentativa de ganhar tempo, é uma tentativa extrema, porque não há mais retorno. As novas gerações já se configuraram com outro tipo de demanda, com outro tipo de relação afetiva, social, ética, moral, e por meio disso, as empresas que demorarem a entrar nesse caminho
são as empresas que estão fadadas à rejeição na sua imagem, na sua reputação. Agora, todos têm que voltar para um outro lado, e é um lado que vai deixar para trás, que vai sepultar essa tendência machista, essa tendência violenta, essa tendência brutal, animalesca, de controlar os outros, de se impor e de ignorar, inclusive, a ciência, de desmatar, de destruir. Isso está inevitavelmente condenado. Vai acabar. Mas é porque está condenado e vai acabar é que as pessoas que se identificam com esse outro padrão estão exagerando, estão indo para tudo ou nada. Vão perder mais cedo ou mais tarde. Por enquanto estão ganhando, ainda, porque tradicionalmente são as que detêm os meios de produção, as reservas de energia, o capital, mas elas não têm mais a identidade moral que a sociedade está construindo, que a sociedade está buscando, que a sociedade quer impor para a sua sobrevivência, para os novos padrões de relacionamentos. O modelo animalesco do macho alfa é o modelo da pessoa estúpida, egocêntrica, punitiva, abusiva, imediatista, incapaz de negociar pelo bem do grupo, sexista. São os ditadores, são os ameaçadores, são os perversos, são os abusadores, são os que não sabem perder, são os covardes. E esse grupo não tem mais lugar no futuro da sociedade. Esse grupo está condenado, esse grupo está rejeitado e está fazendo seus últimos esforços.